Oregairo, episódio 10. Episódio esse que eu não tinha muitas expectativas. Pelo que eu vi na Light Novel, eu esperava algo incrível. E, de fato, acabou entregando algo que foi muito melhor do que eu esperava. Porque se ele adaptar só igual a Light Novel, já seria perfeito. Mas o que eles fizeram com esse episódio foi colocar algo que eu às vezes nem percebi na Light Novel, que foi muito difícil você pegar só em palavras, e eles colocaram em expressões faciais. E foi isso do começo ao fim do episódio, que eu não esperava dessa temporada, desde que conseguirem fazer algo tão grandioso assim, mas esse episódio, comparado aos anteriores, e comparado até com o episódio 9 e o episódio 7, que foram quase perfeitos, ou melhor, foram até perfeitos no que eles propuseram a fazer, esse episódio de agora foi perfeito em todos os quesitos que eu queria ver em Oregairo. Foi a sensação novamente de ver a segunda temporada. Foi algo maravilhoso de poder rever isso. Realmente você percebe que há uma ascensão em cada episódio de Oregairo que vai passando. Eu acho que desde o episódio 7 realmente começaram a fluir a história de uma forma que você percebe que parece que não é o mesmo anime que você viu há muitos episódios atrás. E eu percebo que muita gente também não gostou desse episódio porque é enrolado, mas tudo bem, em opiniões são opiniões. A gente vai falar bem sobre isso depois. Mas, cara, primeira metade, às vezes você pode até dizer que... A primeira metade não, os primeiros 8 minutos, né? Em questão do baile, você vê aquele baile, você vê que é algo importante, mas ao mesmo tempo você fica naquela mentalidade que parece que tá faltando algo, parece que tinha que ter um pouco mais de importância, mas no fim ainda fica muito maravilhoso, cara. Aquela coisa, tá tudo perfeito, mas ainda parece que no fundo tem algo faltando. E aí quando chega pra segunda parte do anime, realmente os caras conseguem fazer muita coisa melhor que a Light Novel, que é algo que, tudo bem, né? Aquela coisa que a Light Novel já é os sentimentos mais íntimos dos personagens. Já o anime consegue colocar isso de forma mais audiovisual. E fica muito bonito, aquela forma artística de contar, assim como era na segunda temporada de Oregairo, cara. Assim como eu disse no episódio passado, eu queria estar muito feliz de, no próximo episódio, estar falando bem de Oregairo. E esse episódio me rendeu boas lágrimas, eu chorei bastante. Talvez, eu acho que na segunda metade do episódio eu chorei todas as cenas possíveis. E Oregairo tá de volta. Pois bem, a primeira metade do episódio, que seria a parte do baile, é para mostrar toda essa interação do Hatman com as garotas no geral. Mas em si para mostrar mais o Hatman. Porque uma coisa que a gente viu no episódio anterior é que o Hatman está agindo de maneira muito superficial para que ele não se machuque com tudo que aconteceu. Então a gente vê que todas as interações que ele teve no episódio 9 com a Yui era ele sempre se divertindo, era ele sempre sorrindo, era ele sempre criando assuntos aleatórios e banais, só para ter algo para conversar e só para ter algo para tirar o foco dele. Porque ele não quer lembrar de tudo que aconteceu. Ele não quer ter em foco todo o problema que rolou, porque meio que tudo tá acabando e ele não quer sofrer com isso. Esse episódio foi para mostrar que ele tá tendo essa mentalidade, só que tá indo um pouco além. Ele não só está agindo dessa maneira com a Yui, como também com a Yukino, como a gente viu nesse episódio. E um ótimo toque da direção, que eu não sei se foi proposital ou não, a cena que ele tá falando com a Yukino tá tocando a trilha sonora do episódio 1 da segunda temporada. E especificamente, a cena onde o Hatman e a Yukino estão andando, os dois juntos, sem falar nada, indo pro hotel onde ela dorme, que o Hatman tá acompanhando ela. Nessa cena, os dois não estão dizendo uma palavra, mas todo o ambiente é bonito, é lindo de se ver e tá tocando essa trilha sonora. E a segunda cena desse episódio, que é dos dois conversando, coloca justamente essa trilha sonora, lá daquele ambiente muito bonito da segunda temporada, nessa conversa entre os dois. Só que o ambiente não é o mesmo. Na verdade, é até desconfortável, porque a gente vê que o Hatman não tá normal agindo daquela maneira. Ele tá o tempo todo sorrindo, tá o tempo todo criando assunto, enquanto a Yukino tá o tempo todo querendo sair dali. Ela tá o tempo todo desviando o olhar, porque ela está incomodada com essa situação entre os dois. Porque não tem como os dois agirem em conjunto. Então, enquanto o Hatman está ignorando tudo o que aconteceu, a Yukino não pode ignorar e só tá incomodada. Então toda essa relação dos dois, que era muito bonita antes, agora parece só muito forçada. Da mesma forma que a própria Yui ficou forçando no episódio anterior. Só que agora é o Hatman que tá forçando isso na Yukino. Ele já vê que tem algo muito errado entre os dois. Só pra salientar também que na cena que eles estão indo pro hotel, que eles estão hospedados, é uma cena com aquela trilha sonora que você consegue ver apenas os dois andando, sem falar uma palavra. Eles apenas andam um do lado do outro, não um do lado do outro, mas um junto ao outro. E eles não precisam forçar nenhum diálogo ou nenhum sentimento.
porque os dois estão juntos e os dois juntos já é mais que o suficiente. Na terceira temporada você vê que a cena que ele quer forçar um diálogo besta, ele quer forçar uma conversa desinteressante, e aí o Kino não gosta disso porque aquilo tá errado. Mais uma cena que você consegue perceber que tudo aquilo tá desmoronando de algum jeito esquisito. Pelo menos você consegue perceber, porra, que as coisas não eram como antigamente. E por aí vai, até o final do episódio você vai vendo coisas piores, né? Enfim. É aquele negócio que eu falei com o Victor, que nesse episódio teve muitas poucas cenas que eu achei que tiveram uma direção técnica um pouco ruim, que seria no caso da trilha sonora e da atmosfera. Só que, revendo elas de novo com o Victor, eu meio que perdi essa visão e eu senti um pouco do que talvez a direção queria trazer com essas cenas. Por exemplo, essa cena do Hatchman com a Yukino. Nela, você sente muito pouco a trilha sonora. Ou melhor, você sente muito pouco a atmosfera entre os dois. É algo quase que vazio. E talvez seja essa a intenção, porque são duas coisas diferentes. É o Hatchman tentando ignorar tudo e agindo como se nada tivesse acontecido, igual a Yui costuma fazer, de maneira muito superficial, e é a Yukino incomodada com isso. Então, como não tem como fazer uma atmosfera bonitinha e dramática ao mesmo tempo, eles fazem nenhuma, para você sentir que aquilo está errado. Mas bem, a próxima cena é a cena do Hatchman com a Iroha. Cena essa que a pessoa que assistiu esse episódio e achou que não tinha nada, eu consigo pelo menos aceitar que a cena da Iroha ele não pegou, porque ela realmente é difícil. Na primeira vez que eu assisti, eu não peguei nada dela. Só que todo o resto tem significado e eu não entendo como ninguém pegou. Só que essa da Iroha eu aceito. Que é basicamente ela deixando em evidência todo o método errado do Hatchman agir esse tempo todo. Porque ela cita muito essa coisa de que eu posso arranjar uma desculpa pra você. E outra também que é muito importante é dela perguntando: ano que vem você pode me ajudar? E o Hatchman diz: mas ano que vem não vai ter clube de serviços, por que eu faria isso? E ela falou: mas você não precisa do clube de serviços. O que ela quer dizer com isso é que o Hatchman, o tempo todo, sempre quando ele vai agir, ele arranja uma desculpa. E a desculpa que ele sempre arranja para ajudar outras pessoas é o clube de serviços. Ele nunca faz algo por conta própria. Ele nunca vai lá e diz que, não, porque isso é importante pra mim, porque eu quero te ajudar. Não, ele sempre arranja uma desculpa. E no final, depois de tanto crescimento que ele teve nessas temporadas, o seu método continua sendo o mesmo. Ele continua usando desculpas para poder ajudar as pessoas e acaba criando situações piores do que já estava antes. A cena com a Iroha é mais um tapa na sua cara para você perceber logo de uma vez que o Hatchman, ele é o cara que tá errado, ele tá querendo fugir, ele tá querendo fugir da responsabilidade que ele criou. Uma cena bonita, uma cena simples, não precisa de grandes recursos para você criar, e é só uma conversa completamente realista, do tipo, eu achei também que é para reforçar a hipocrisia de uma personagem como a Iroha, a partir do momento que ela cria toda aquela ideia de que, os moleques acham que a cada 5 conversas que a gente tem já te chama para sair, a cada 3 conversas começa a te chamar pelo nome. Eu acho essa cena genial, que logo em seguida, qualquer coisa que o Hatchman fala, ela acha que realmente o Hatchman tá querendo sair com ela. Mas ela também cria essa expectativa que talvez ela tenha alguma chance. Só porque ela cria alguns diálogos fracos e artificiais com o Hatchman, sabe? Ela fala muito das outras pessoas, mas também faz o mesmo. E aí eu gosto também dessa dualidade dele querendo comparar isso com... A gente podendo comparar isso com o Hatchman, mas no início da obra ele falava muito dessa coisa de diálogos artificiais, quando na verdade ele tá cometendo tudo isso que ele tanto falava mal antes, sabe? Eu achei um bom diálogo. Ele é realmente difícil você pegar porque é uma enciclopédia, como muita gente tá dizendo, mas você prestando atenção, você consegue, e a gente tá tentando explicar o máximo possível, sabe? É interessante o que você citou do Hatchman ser muito hipócrita nessa cena. Ou melhor, ele meio que tá sendo hipócrita o tempo todo. Porque todo aquele ideal que ele criou e que ele reforça muito, ele tá fazendo literalmente o oposto do que ele dizia. E é interessante isso comparando com a segunda temporada, lá no primeiro arco da Ebina, no episódio 2, que é a conversa dele com o Hayama, onde ele diz que não entende a relação deles e que isso não importa. E ele fica julgando muito o Hayama pela maneira superficial que ele age, de querer manter as coisas sempre bem, e não importa da maneira ruim que esteja, ele quer continuar com o relacionamento que ele tem com a Ebina, com a Yumiko, com o Tobi, com todo mundo. É interessante ver o quanto o Hatchman ia contra o Hayama naquela cena, e o quanto ele acha ridículo a ponto de ele estar puto enquanto fala com o Hayama. Só que nesse momento, ele tá fazendo justamente tudo aquilo que ele
negava, tudo aquilo que ele odiava, porque ele está agindo mais superficial com todo mundo, até com a Yukino, para manter o máximo que ele pode dessa relação que ele tem com elas. Ele sabe que ele não vai poder manter isso por muito tempo, só que ele quer manter ao máximo enquanto ele desvia o olhar de tudo que está acontecendo. Ele não quer encarar todo o problema que está rolando a partir disso, porque isso machuca ele. Então é uma cena muito boa para reforçar a hipocrisia do personagem, que ele está amadurecendo, só que conforme ele está descobrindo essas coisas novas que ele nunca vivenciou, ele acaba caindo em toda a falácia que ele tinha antes, de todo aquele idealismo dele negando a sociedade, e ele acaba cometendo tudo aquilo que ele negava. É muito interessante isso no Hatman. É muito interessante isso nessa cena, porque é uma cena quase qualquer, é quase que só uma cota da Iroha, só de ela interagindo com o Hatman. Só que no meio disso, no meio de uma ceninha pequena, você pega algo muito importante sobre o personagem. É um nível de direção incrível que devia ter em todos os episódios, só que parece que eles gastaram tudo isso para ter no episódio 7, 9 e 10. E eu realmente não digo que eles estão errados em querer fazer tudo que era o episódio 1 ao 6, né? Porque, caralho, no primeiro momento que eles fazem um episódio genial como esse, as pessoas começam a julgar. Eu acho também da hora que esse negócio da hipocrisia, das falácias antigas dele, de que não é algo ruim ele ser contra aquelas falácias antigas do começo do anime. Acho que é bom, porque você percebe que ele tá desenvolvendo como personagem e ele tá se implicando dentro da cabeça dele de ele ser completamente diferente do que ele era no início da obra. Um completo babaca. Ele tá percebendo que ele está mudando e ele não consegue perceber o quão benéfico isso é para a pessoa. Ele ainda tá naquela implicação do que ele não consegue seguir em frente porque ele não consegue deixar os ideais de longe para trás. Eu acho isso interessante nessa cena. Mas bem, próxima cena, que é a cena da Yui com o Hatman. Cena essa que, na primeira vez que eu vi essa cena, eu achei que a trilha sonora meio que pecou no momento que ela foi colocada. Só que, revendo pela segunda vez com o Victor, eu até que entendi o ponto que eles queriam chegar. Eles queriam que a gente levasse mais a sério toda a conversa com a Yui. Apesar de ter momentos que não precisava ser levado a sério, ele queria que a gente levasse ela um pouco mais a sério naquela cena para dar um pouco de destaque ao modo que o Hatman tá agindo. Porque o Hatman que a gente tá vendo interagindo com a Yui nesse momento é diferente do Hatman que a gente viu em toda a obra. Porque ele tá muito mais alegre, tá sorrindo o tempo todo e tá sempre meio que em sintonia com a Yui. Podemos dizer que toda essa parte superficial que ele estava agindo com a Yukino, ele meio que se acostumou a agir dessa maneira. Ele tá se acostumando a manter essa superficialidade. O que complementa muito a primeira cena ali com a Yukino, do tipo, ele já tá acostumado àquela superficialidade. Só que a Yukino não gosta desse tipo de superficialidade. Então, quando ele vai conversar com ela, tem aquele problema de que os dois não conseguem mais conversar da mesma forma que antes. Porque ele já tá acostumado com a Yui. Mas bem, é como o Victor disse. É justamente essa ideia do Hatman estar se acostumando a Yui para tirar o foco dele de todo o problema que aconteceu. Então, ele meio que tá quase aceitando essa superficialidade toda, porque é mais fácil para ele. Só que a gente vê que ele, ao mesmo tempo, nega um pouco isso, porque se fosse para ele aceitar logo de vez isso, era mais fácil ele aceitar aquela ideia da Iroha, deles poderem ficar juntos no conselho estudantil. Só que o Hatman, mesmo assim, ele nega. Assim como no episódio anterior, ele nega várias ideias que ele tem de poder ficar com a Yui, porque no fundo ele sabe que isso tá errado. E durante toda a cena de dança do Hatman com a Yui, a gente vê que tá tudo quase que normal entre os dois, tá o Hatman agindo de boa, só que a Yui para, coloca a cabeça no ombro do Hatman, o Hatman estranha um pouco e ela solta a frase que o próximo vai ser o último. Quem não pegou o contexto dessa frase dela é que o próximo que ela se refere é o próximo pedido dela. Ou seja, só falta mais um pedido que ela vai fazer ao Hatman e depois disso ela vai se declarar a ele. Porque ela fala no episódio anterior de maneira muito subjetiva que quando os pedidos acabarem, ela vai dizer a ele. E o dizer a ele é a ideia de que ela vai se declarar a ele. E nesse momento ela quer uma resposta dele. Então, meio que o anime já deixou em evidência que tá chegando o momento que o Hatman vai ter que se decidir. Após essa cena com a Yui, nós temos a primeira cena ali que eu achei simplesmente sensacional, com toda a criação da atmosfera, olha só que esquisita, uma atmosfera na terceira temporada de Oregairo, que é uma direção impecável juntada a uma cena que te dá muita felicidade, mas ao mesmo tempo é algo doloroso de você ser visto, sabe? Aquela coisa de você sentir a nostalgia, mas você perceber que tem algo errado ali no meio. Porque é meio que aquela ideia de que estava tudo ocorrendo normalmente
E ele queria que aquele tempo que os dois estavam conversando juntos parasse para sempre. E que e tudo aquilo continuasse para sempre daquele jeito. Aquela forma bonita, aquele relacionamento deles normal. Só que aí, volta para a realidade. Cortou tudo, o tempo para, e ela diz, realize o desejo da Yui. E vamos pôr o fim nisso. Ele diz, tá bom, desliga o fone e fica triste. É tudo uma cena, uma direção, sabe? Desde a voz que vem do rádio, sabe? Desde a voz que vem dos microfones, até toda aquela cena da música parando, é algo tão fenomenal, cara. Os caras realmente pensaram em toda essa cena de uma forma muito bonita e que conseguiu capturar muito bem toda o que está acontecendo agora. Ele quer realmente fugir dos problemas e ele quer fingir que nada está existindo. Nenhum daqueles problemas está existindo e que tudo está como normal. Mas elas não conseguem mais esperar por algo. O incrível dessa cena é que a gente teve já no começo do episódio aquela cena do Hachiman com a Yukino, eles conversando juntos, e o Hachiman agindo de maneira superficial e da Yukino agindo de maneira incomodada com isso. E nessa cena que a gente tem agora, é os dois conversando normalmente. E o tipo de conversa que eles têm é aquela conversa igual a gente teve lá na primeira temporada, durante o evento. Então, é toda uma ideia de nostalgia e ao mesmo tempo de felicidade, porque tudo parece normal entre eles. Só que eu achei genial essa cena, porque no momento está tocando uma música de fundo do baile, e vai trocando entre os dois, e você ouve às vezes a voz da Yukino pelo rádio, enquanto a voz do Hachiman tá normal. E às vezes a voz do Hachiman tá estranha e a voz da Yukino tá normal. Porque eles vão trocando a cena e os pontos de vistas. É algo muito criativo da direção que eu senti muita falta em várias cenas. Então, nesse momento, por a gente ter tanto foco nos tons de voz deles e também na trilha sonora de fundo, a gente percebe quando isso acaba. Porque tá tudo bem, o Hachiman tá todo feliz, só que ele olha pela janela e vê a Yukino parada com o olho fechado. Naquele momento, o semblante dele muda e a trilha sonora acaba e ela diz tudo aquilo que o Victor citou. Nesse momento, tem toda uma mudança de atmosfera completamente diferente da que estava anteriormente e é uma transição calma que você se acostuma, porque você está sentindo toda aquela felicidade antes, só que aí você sente aquilo parando aos poucos e no final tem aquele baque da frase da Yukino dizendo: realize o desejo da Yui e depois disso tudo vai acabar. É perfeita a direção desse momento, representa toda aquela ideia de que, apesar de tudo parecer bem entre os dois, a Yukino ainda não esqueceu tudo o que aconteceu. Porque o Hachiman, ele tenta tirar o foco de tudo o que aconteceu, ele tenta fingir que nada daquilo existiu. E no momento que a Yukino traz de volta isso, logo no momento que eles estavam conversando de maneira tão boa, ele tem aquela tristeza voltando para ele. Ele lembra de que tipo de situação eles estão naquele momento, de que tudo vai acabar. E a cena termina de uma forma que eu acho incrível, que é ele sentando para trás e ele assimilando que ele tá errado e ele só bufa. Cara, aquela bufada significa tantas coisas, é tão bonito e ele só corta a cena. Acabou a cena. Tipo, voltando à realidade, você tem que arcar com seus problemas. Mas bem, próxima cena, que é a cena da Yukino falando com a mãe dela. Cena essa que é bem simples e objetiva, só que eu imagino que tem pessoal que ainda não pegou essa cena. Que, basicamente, a Yukino tá falando pra mãe dela quais são as vontades dela. Só que o foco que eu quero dessa cena é o modo que a Yukino fala. Porque ela fala de uma maneira muito abrangente, muito no geral, e ela nunca fala com certeza e nem com vontade. Ela cita que, não, eu penso em fazer isso, mas é algo no futuro. Talvez ocorra isso. Talvez eu pense de maneira diferente. Não, é que a gente vê que não é aquela Yukino que a gente está acostumada. Não é aquela Yukino sempre decisiva. Porque a pessoa que está na frente dela não é qualquer pessoa. É a mãe dela. E é aquele problema que a Haruno cita às vezes, que a Yukino não sabe lidar com a mãe dela. Então, nesse momento, apesar da Yukino meio que se provar para a mãe dela que ela é um pouco capaz disso, a mãe da Yukino não vê a Yukino se impondo. A Yukino parece muito com medo ainda. Não parece se decidir que ela quer fazer isso e acabou. Não, ela tá toda indecisa perto da mãe dela. Então, a resposta que a gente tem da mãe dela é toda aquela ideia de fingimento que a gente já viu, que ela parece concordar com você, só que a maneira que ela fala no final, a gente percebe que ela não tá levando isso a sério. Ela, em algum momento, só vai fazer com que o jogo vire, pra que as coisas aconteçam da forma que ela quer. Porque ela não viu na Yukino uma certeza tão grande. Outra cena
mágica da direção, aquela coisa dela tá sempre falando com respostas indiretas, dela nunca tá olhando olho no olho, quando ela olha olho no olho, ela simplesmente fica sem saber o que falar. E também tem no final aquela cena com aquele diálogo do: bom, vamos pensar no caso. Por quê? A mãe, percebendo que a Yukino responde de forma indireta, ela vai responder de forma indireta. Se a filha parece tão insegura sobre o caso, então ela vê como se fosse qualquer coisa. É algo desinteressante. Ela realmente não bota em primeiro plano. A filha sempre é o segundo plano. Porque realmente não parece se interessar pelas coisas que a filha fala. Porque, incongruentemente, a Yukino fala como se sempre estivesse insegura. E todo mundo olhando aquilo, sabe, percebendo que aquela rainha, né, que sempre fala a verdade, às vezes quando chega na frente da mãe não consegue dizer o que ela quer. E continuando essa cena, a gente tem essa cena da Haruno conversando com os três, que é aquela coisa da Haruno agindo de maneira maliciosa perto deles, como ela sempre faz. Só que dessa vez, ela parece muito mais nervosa e muito mais irritada do que antes. E ela cita essa coisa de que eu não vivi meus 20 anos para ver uma conclusão dessa. Não tem como eu aceitar algo desse tipo. E aí, a gente tem essa coisa de o passado da Haruno. Ela meio que traz à tona essa ideia de que eu não vivi meus 20 anos para isso. Eu e o Victor já chegamos a debater sobre o passado dela, sobre o que talvez aconteceu nele para Haruno ser esse tipo de pessoa. Essa pessoa que sempre tem que manter essa máscara e que nunca se revela o que ela realmente sente. Incrivelmente, pelo que esse episódio aparentou, a gente acertou. Que é essa ideia de que a Haruno teve que manter essa máscara porque ela sempre teve que representar a família. Ela nunca teve tempo para amadurecer. Ela nunca teve a chance de mudar igual eles estão tendo. Então ela tem essa pressa de querer ver logo uma conclusão deles, porque ela nunca teve essa chance. Então ela quer ver isso. Essa cena da Haruno quer dizer tudo que realmente tinha guardado, que às vezes você pensava, porra, nunca vai ter uma resposta do que é a Haruno de fato. E a Haruno tá esperando 20 anos, sendo um capacho da família inteira, só para ver a Yukino ter a vida dela, e só para alguém como o Hachiman conseguir infiltrar no coração da Yukino, que é uma pessoa que sempre está tão insegura para tudo em relação à família. Ela sempre responde de forma indireta e nunca causa a impressão certa do que ela quer dizer. Quando você vê a Haruno dizendo que ela esperou 20 anos para ver algo e o que ela está vendo não é bom, eu sinto realmente indignação quando as pessoas dizem que quem é o Batman da história é a porra do Hachiman. Porque ela quem tá criando toda a orquestra para ser tocada. Tudo aquilo ali é meio que a Haruno. Eu sinto que ela quer ver aquilo e todos queremos ver aquilo, só que o Hachiman não toma a iniciativa. Ela perdeu toda a vida para dar a vida para Yukino e a Yukino desperdiça dessa forma. Talvez não por culpa só da Yukino, mas por culpa de todos que estão ali, sabe? Da Yukino querer se decidir, da Yui querer se decidir e do Hachiman estar sempre fugindo. E também do Hachiman achar que tá tudo bem. E o que a Haruno tem para fazer, até ela quebra a máscara e quando tá conversando a sós com os três, é simplesmente jogando na cara tudo, de forma subjetiva. Mas todo mundo percebe, porque a carapuça serviu. E todo mundo vai percebendo, quem fica indignado também é o Hachiman, ela começa a jogar na cara de todo mundo e ela fica triste do quanto ela esperava e nada sai do papel. Cara, uma personagem incrível que é a Haruno e as pessoas não dão muita bola, até porque o anime realmente não preza por essa personagem. Mas eu acho que a personagem desse episódio também, que foi a estrela desse episódio, foi a Haruno, dela realmente querendo acordar os personagens ali, porque a relação dos três está problemática. Concluindo melhor tudo aquilo que eu disse antes, a Haruno, ela realmente nunca teve a chance de ter uma escolha. Só que não muda o fato que ela teve uma conclusão na vida dela, que é ela tendo que seguir esse caminho da família dela, obrigatoriamente, e tendo que se tornar essa pessoa com uma máscara. Então, mesmo que ela não tenha escolhido viver dessa maneira, é assim que ela está vivendo. Então, no momento que ela vê as pessoas podendo escolher o caminho que elas vão tomar e caindo no mesmo caminho que ela teve que tomar obrigatoriamente, sendo que eles tinham uma escolha, ela fica bolada. Porque é a Yukino escolhendo esse caminho de novo, querer entrar nesse negócio da família, entrar nesse rumo da família de trabalhar junto com o pai dela, só que ao mesmo tempo que a Yukino quer fazer isso, a Yukino não vai ter isso. Porque a forma com que ela se expressa com a mãe dela é errada. Ela fala de maneira muito abrangente, ela não é direta ao ponto e ela não parece ter aquela garra, não parece ter aquela vontade.
E a mãe dela percebe isso e ela responde da mesma forma que a Yukino, de maneira ampla, sem dar certeza. E terminando com: ah, em algum momento a gente conversa sobre isso. Ou seja, a Yukino não vai ter o que ela quer. Ou seja, tudo aquilo que ela passou, todo o crescimento, foi pra nada. Porque no final, ela só vai ser rejeitada e vai voltar àquela estaca zero de ser a garotinha perfeita da família que segue a Haruno. Já o Hatman, ele tá tomando o mesmo rumo que ela tomou. Claro, de maneira um pouco diferente, só que a conclusão é a mesma. Que é ele nunca podendo ficar bêbado. Que é ele nunca podendo tirar essa máscara. Ele nunca podendo se abrir para as pessoas. Porque a relação que ele tem com a Yui é algo superficial. É só para ele se divertir e tirar o foco dele dos problemas. E a relação que ele tem com a Yukino, que é o verdadeiro genuíno, tá virando algo superficial. Porque ele tá se afastando aos poucos dela e tá se tornando mais próximo da Yui, que é o falso. Que é essa ideia de sempre manter as coisas bem, sempre manter tudo alegre. Que é a forma que ele tá agindo, que é uma forma que até ele se questiona no episódio anterior, só que aos poucos ele vai se aproximando cada vez mais dessa ideia. E vai chegar num ponto que ele vai perceber que ele não tá agindo como ele mesmo. Ele só tá agindo da melhor forma possível para manter tudo bem. Só que ele mesmo não sabe como se expressar, ele não sabe como sentir. E ele não vai ter com quem se expressar. Apesar que ele tenha Komate lá na casa dele, aos poucos nem com ela ele vai conseguir fazer isso. Ou seja, ele vai se tornar essa pessoa que nunca consegue tirar a máscara, assim como a Haruno. Uma pessoa que nunca consegue se abrir com ninguém, que tá sempre mantendo uma fachada. E essa vai ser a vida dele. A mesma vida que ela tá seguindo e algo que ela não queria ver pra ele. Da mesma forma que a Hiratsuka também não queria ver essa conclusão pra ele. Então, nesse momento, nós temos o sentimento de irmã mais velha da Haruno com a Yukino, dela vendo a Yukino tomando o mesmo caminho que ela sempre tomou, que não vai levar em nada, e o sentimento de compaixão com o Hatman, porque o Hatman é muito próximo a ela e é muito parecido com ela. E o que ela tá vendo é ele tomando o mesmo caminho errado que ela. E ela sabe que ele vai sofrer com isso, porque ela sofre com isso. Então é uma cena genial, que é como o Victor falou, essa ideia do Hatman ser o Batman dos animes é um pouco errada. Porque a verdadeira pessoa que está sacrificando tudo dela para ver o melhor de todos é a Haruno. Que ela faz de maneira, é claro, maliciosa, só que no final ela só quer ver o bem deles. E o que ela tá vendo agora é a pior conclusão possível para a relação deles. O Hatman se tornando uma pessoa superficial e a Yukino voltando a ser aquela pessoa solitária e sem ter uma conclusão para a vida dela, tendo que seguir de novo os passos da Haruno, ou talvez até pior, ela não seguindo ninguém e estando sozinha para sempre. Mas bem, você que está assistindo até aqui e aguentou assistir todo esse vídeo gigante, eu agradeço a você e eu tenho que te falar que ele vai acabar por aqui. Porque as cenas seguintes são muito mais complicadas de falar. E se esse vídeo aqui, eu não sei quantos minutos ele vai dar, porque no meu tá dando 1 hora. Eu vou editar muito ele. Se eu for falar de tudo aquilo ainda nesse vídeo, daria pelo menos quase 2 horas, porque vocês não têm ideia. Eu vou tentar fazer ele de uma forma resumida no próximo, mas por agora esse vídeo para por aqui. Porque parando por aqui, dá pra ter uma conclusão boa dessa primeira metade. O resto é outro nível de subjetividade. É outro nível de conclusão. Vocês vão entender definitivamente a ideia da Haruno, a ideia da Yukino, a ideia da Yui e principalmente todo o método de pensar do Hatman, o seu crescimento e o quanto ele está errado agora. E sim, eu estou criando muito hype e eu não sei nem quando vai sair esse vídeo porque eu vou gravar ele em outro momento. Então desculpem a vocês que eu não posso garantir quando ele vai sair, mas eu vou tentar sair pelo menos até terça ou quarta. Mas bem, é isso. Muito obrigado a quem assistiu, um grande abraço e vejo você nos comentários. Valeu! Obrigado a todos, valeu!